Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje, visto que sextou, vamos falar especialmente do estresse da semana. Para quem teve, né? Porque tem pessoas que levam a vida de forma suave, não sei se é o seu caso. Estamos falando aqui com o pessoal do Zoom e com o pessoal do Instagram. Então fiquem tranquilos se de vez em quando eu ficar mudando o foco e a atenção aqui, tá? Só me confirme se estão ouvindo bem para que eu possa fazer qualquer ajuste se for necessário. Sejam bem-vindos. Então, como dito, para algumas pessoas, sexta-feira é o dia de relaxar da semana, de todo o estresse que tiveram. Não sei se é o caso do pessoal que está aqui no Zoom. Sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade se preferirem abrir a câmera, é escolha de vocês. E para alguns é momento de descarregar, porque a semana foi estressante, agitada e alguns sentiram raivinha. Seja bem-vinda também, agora chegando aí, Neuza. É o seu caso? Me diz aí, sexta-feira para você simboliza o quê? Momento de se relaxar, de curtir com os amigos, ou é dia de descarregar que a semana foi muito pesada? Coloque aí, por favor, o que representa para você a sexta-feira. Mas enfim, o que é importante para mim e para você saber é que de onde é a origem desse estresse, especialmente da raiva. E é por isso que vocês estão aqui essa noitinha, para saber se essa raiva, esse estresse é momentâneo, foi o que aconteceu agora, esses dias na fase adulta, ou se você já tem uma ascendência, uma tendência de refletir coisas que você viveu no passado, das interpretações do passado. Agora vai ser o momento de você refletir sobre isso, ok? Como que a gente sabe disso? Tem várias maneiras para que eu e você saiba disso, mas uma mais bem utilizada de resultados imediatos é uma técnica chamada TFT, Terapia do Campo do Pensamento. E como que ela consegue nos dizer se essa raiva que eu tenho, que eu manifesto hoje, de hoje, da fase adulta, ou se eu trago da minha infância, no momento que eu estava formando os padrões comportamentais, a minha mente inconsciente. Porque quando a gente faz essa técnica, terapia do campo do pensamento, a gente abre justamente o campo do pensamento. E o que é o campo do pensamento? É como se fosse o HD da nossa mente inconsciente. E saibam disso, ou lembrem-se disso, ou acreditem nisso. Esse HD é muito grande. Ele traz informações não só do tempo em que estamos vivos, traz da existência antes disso também, porque nós transmitimos ou recebemos informações via genética, pela origem do ser humano, que é o átomo. O átomo consegue registrar informações, lembranças, histórias e passar para as próximas gerações. É por isso que às vezes nós vemos pessoas ou familiares que não se conhecem, por exemplo, ah, meu filho, vamos imaginar essa história, tem as características, os trejeitos, o comportamento, até a maneira de falar do meu pai. Só que ele não conheceu o meu pai, o avô dele. E como que isso é possível? Você manifestar características de alguém que você não conviveu. Justamente por essa hereditariedade que você carrega ou traz ou manifesta registrada desde o átomo, por incrível que pareça. E quando nós fazemos esse exercício, a terapia do campo do pensamento, TFT, nós acessamos essas memórias, mais antigas que seja. Muitos dos casos, na primeira técnica, a primeira sessão, já revela coisas que há muito nós não lembrávamos. Já tive casos, por exemplo, de pessoas que tinham claustrofobia, ou seja, fobia, um medo, um pavor de estar num ambiente fechado.
Numa rodada que nós fizemos de TFT, a pessoa lembrou de como tudo começou, porque agora na fase adulta, ela já estava com 70 e alguns anos, né? Toda vez que ela pensava em trancar as portas da casa dela e fechar a porta do quarto na hora de dormir e apagar a luz, o sistema nervoso dela entrava em agitação, a pressão subia, ela sentia falta de ar, né? Parecia que a casa dela não tinha oxigênio. E quando que aconteceu esse bloqueio? Quando ela era criança, ela estava brincando na fazenda que o pai tinha, e nessa fazenda tinha um poço inutilizado. E ela não sabia ou não tinha visto, e brincando ela caiu dentro desse poço. Depois dá uma olhadinha para o que está escrito isso aqui, por favor, na telinha do Instagram. Obrigado. E ela não sabia que tinha aquele poço e caiu. E ficou horas e horas lá. Bastante tempo mesmo, né? E nesse íntere, que ela ficou bastante tempo, ela acordava, via tudo escuro, faltava ar para ela, ela entrava em desespero e para esse organismo não colapsar, o próprio organismo, o cérebro, por exemplo, desligava para não ter esse colapso, né? E, e foi assim umas 3, 4 vezes. Ela se lembrou. Quem tirou ela dessa situação foi o irmão dela, e ela tinha muito amor por esse irmão. E aí chegou um momento que esse irmão faleceu já na fase adulta, e esses gatilhos voltaram a despertar nela, né? Então ela estava nessa situação quando a gente foi consultá-la. Aí fizemos uma rodada e ela foi e lembrou: ai, seu Enio, eu lembrei agora. Foi quando eu tinha tal idade, caí no poço assim, assim, assado. A fobia dela era tão grande, tão entrincheirada nela, que quando ela ia visitar o filho em Santos, quando passava naquele túnel lá de Santos, para quem conhece, né, litoral de São Paulo, ela tinha que tomar Dramin ou então ficava em desespero. Era terrível para ela. Aí depois que ela fez esse tratamento, uma sessão apenas já foi o suficiente. Ela passou pelo túnel e ela disse: "Oi, Enio, obrigado, foi a primeira vez que eu vi as luzes do túnel, que eu consegui contemplar aquilo lá. Olha que construção maravilhosa que o homem fez", né? Então a situação é essa. Muitas das coisas que temos hoje, ou comportamentos que temos hoje, é só um reflexo do que aconteceu com a gente na infância, na época que estava sendo formado o nosso padrão comportamental, ou fechando a interpretação da mente inconsciente. Aí o que nós vamos fazer isso hoje é justamente isso. Perceber se a raiva que é manifestada hoje em dia, ela apareceu depois ou durante a fase adulta, ou se você traz de mais antigamente e, e se é uma interpretação da sua infância, né? Se está entrincheirado na sua mente inconsciente, no seu padrão comportamental. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês agora também, tá? Usem o chat aí, por favor, e me diga se essa semana você sentiu raiva durante toda a semana. Se teve hoje também, pode dizer, eu senti raiva hoje. Escreve aí no chat, por favor. Escreve no chat se você sentiu raiva na semana. Sim, eu senti muita raiva nessa semana. Neuza disse. Presidência. Se você puder trocar o seu nome, vai me ajudar bastante, tá? Mas eu vou continuar chamando de presidência por enquanto. Não, não sentiu. Cris, eu senti. Ok. Obrigado pela participação. Vamos colocando aí. Senti raiva na semana. Maravilha. Agora eu preciso que vocês, agora que lembraram que sentiram raiva, tenta concentrar-se nessa raiva que você sentiu. E dê um número de desconforto quando você lembra dela, quando você pensa nela. Um número de 0 a 10. 0, não me incomodou nada, foi só uma coisa superficial.
E 10, eu não posso nem lembrar, que eu piro na hora. Me incomoda muito. Escreva aí o número. Rosângela Raiva 9. Obrigado, Rô. O presidência era o Juvenal. Tudo bem. Obrigado, Genilson. O Juvenal, enfim. Perfeito. Cris, 9. Então foi uma coisa que incomodou muito mesmo. Perfeito. Obrigado, viu, pela participação. Do Instagram aqui eu não consigo ver, tá? Mas enfim, coloque seus números mesmo assim, participe no chat aí. Sabendo disso que foi 9 essa raiva, agora a gente vai perceber, a gente vai fazer um exercício para saber se essa raiva é momentânea ou se você traz ela de mais tempo, ok? Então sempre que a gente vai fazer um tratamento terapêutico, uma das melhores terapias e que mais traz resultado é a respiração. Por incrível que pareça, respirar é vida. Só que a gente percebe que deixamos de respirar segundo o programa que nos foi dado. Hoje nós respiramos de forma ansiosa, usando no máximo 30% do nosso pulmão. Aquela respiradinha assim, ó, né? Sem perceber a gente faz isso. Mas se a gente perceber e olhar para um bebê quando ele sai do ventre, ou quando ele é recém-nascido, quando ele ainda não foi contaminado pelas ações do mundo no qual nós vivemos, a respiração dele, toda vez que ele respira, a barriga levanta, o ventre sobe. Concorda com isso, sim ou não? Já percebeu isso? Que a barriguinha vai levantando quando ele respira? Essa é a respiração diafragmática. Essa é a respiração de relaxamento. Então, toda vez que a gente tem uma respiração completa, usando todo o pulmão e até o diafragma, nós temos a tendência de ser mais relaxado. É por isso que o bebezinho recém-nascido ele tem a tendência de dormir muitas horas. Lógico que também precisa ele dormir muitas horas para continuar a construção dele, mas é porque ele está boa parte da vida dele em estado de relaxamento. Está tranquilo, sem perturbação. Tudo isso porque ele respira direitinho, da forma que o Criador projetou. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é respirar. Simples assim. Então, alguns falaram que a raiva é 9. Talvez esteja remoendo até agora, né? Difícil de digerir essa situação. Depois da respiração, vocês vão colocar para mim se continua 9 ou se abaixou alguma coisa, tá? Qual a respiração que a gente vai fazer? Uma respiração muito feita pelos havaianos, e parece ser um lugar de pessoas bem tranquilas, né? E não só por causa do surf, mas pela cultura deles, pelas ações que eles têm diariamente, mas também pela respiração. Uma respiração que eles chamam de Ra. É um quadrado de 7 segundos. Como assim um quadrado de 7 segundos? Quando a gente vai puxar para respirar, encher os pulmões, a gente faz isso levando 7 segundos. Então vai puxando, ó, e conta até 7. Puxa até dar 7 segundos. Deu 7 segundos, se não conseguiu 7, não tem problema, tá tudo bem. Mas deu-se 7 segundos, agora fica 7 segundos com ele preso, com os pulmões bem cheios, porque esse ar que está aqui em cima, ele vai começar a trabalhar a musculatura da parte de baixo do pulmão e também do diafragma. Tanto é que a barriga vai até um pouquinho para frente. E aí, segurando mais 7 segundos. Depois você vai soltar pela boca devagar, numa contagem de 7 segundos também. E aí vai esvaziar tanto que sua barriga vai murchar para dentro, vai encostar lá atrás, perto da coluna. Quanto mais murcho, melhor. E depois que está murcho, seco, você segura mais 7 segundos. Seco, segura mais 7 segundos. Ok? Entendemos aí? Dá um joinha. Maravilha. Então vamos lá. 7 segundos puxando. 7 segundos segurando. 7 segundos soltando pela boca. Depois de solto, segura 7.
Muito bem. Mais uma vez, puxa, contando até 7. Segura, 7. Solta, contando 7 pela boca. E segura 7 depois de seco, de vazio. Terceira e última vez. Puxa contando até 7. Segura contando até 7. Solta contando até 7 pela boca. E segura com a barriga e o pulmão vazio 7 segundos. Muito bem. Pode relaxar e vai respirando, puxando pelo nariz e soltando pela boca, mas de forma tranquila, sem essa regra do 7, tá? Depois disso, que percebeu já um relaxamento no seu corpo, músculo do pescoço, dos ombros soltaram um pouquinho, da pelvis, do quadril. Coloca para mim agora, se você pensar na mesma situação que te deixou com raiva, que número que está agora? Alguns começou com 9 e agora? Continua com 9 ou abaixou alguma coisa? Coloca no chat aí, por favor. Ó, já baixou aqui para Rosângela, foi para 7. Maravilha. Quem mais? Cris, mudou alguma coisa? Continua igual? Muito bem. Então já baixou alguma coisa, outros continuam igual. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos fazer uma rodada para trabalhar apenas a raiva desse momento, da fase adulta, da situação atual. Ok? Rapidinho o exercício. Um dos exercícios que a gente vai fazer, já vou ensinar para vocês. Tá, a Cris abaixou, mas não sabe dizer. Perfeito. Não tem problema. Um dos exercícios é o Gama 9. Eu já vou ensinar agora para vocês que na hora que a gente estiver fazendo, já vai ficar mais fácil você assimilar. Todos os exercícios que vai ter agora, o TFT, são TEPs, que a gente usa um ou dois dedinhos, o que for mais confortável para você, e bate nos pontos meridianos. Os pontos meridianos que nós vamos usar aqui, nesse exercício agora, para abaixar a raiva, é o dedo mindinho, aqui no cantinho, do lado da unha, clavícula, que aí a gente faz uma mãozinha de conchinha e bate aqui, bem perto do finzinho dos ossos da clavícula mesmo, da pontinha que tem, tá? E depois é o Gama 9, é esse exercício que eu vou passar para vocês agora, que a gente vai bater nesse vão que existe entre esses dois últimos dedos, tem um vácuo aqui, ó. A gente vai estimular com 2 ou 3 dedinhos, o que for melhor para você. Vamos bater nele de forma contínua, e aí nós vamos fazer um movimento que é o giro dos olhos, tá? A gente vai iniciar olhando para baixo para um lado, para baixo para o outro, e vai girar daqui, ó, para esse lado e depois vai girar o oposto, ok? Uma vez só nós vamos fazer isso. Mas o tap continua. Enquanto a gente está batendo, olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, gira para um lado, gira ao contrário, ok? Esse é o gama 9. Ainda estimulando esse ponto aqui, a gente vai soltar um som da garganta, que é chamado de cantarolar. Vamos fazer a musiquinha do Atirei o Pau no Gato, que todo mundo conhece, ok? Então a gente faz assim, ó. Só esse trechinho, um pedacinho pequeno mesmo. Continua estimulando. E aí nós vamos para o próximo ponto desse exercício. Depois de cantarolar, a gente conta até 5 em voz alta. Estimulando, conta 1, 2, 3, 4, 5. E finaliza esse exercício mais uma vez cantarolando, soltando o som na garganta. Acabou, ok? Esse é o exercício Gama 9. Mas antes disso,
a gente vai fazer as outras partes, os outros estímulos e vamos colocar uma frase de comando. Eu vou falar e vocês só repetem aí. Entendido? Maravilha? Podemos ir? Dá um likezinho aí se entenderam. Confirmando que eu posso começar. Então vamos lá. O dedo mindinho. Pensa na raivinha que sentiu. Ok, obrigado, Cris. Raivinha que sentiu. Dedo mindinho aqui, ó. E fala assim, ó. Estou removendo para você na sua casa ouvir. Se alguém tiver na sua casa e ouvir isso, mesmo que eles acreditem que você está ficando louca, tá tudo normal, ok? Melhor você sem isso, fazendo isso, do que o contrário. Então, batendo aqui no dedo mindinho, estou removendo todos os bloqueios para superar a raiva que senti. Agora aqui na clavícula, estou removendo todos os bloqueios para liberar a raiva que senti. Muito bem. Agora aqui no ponto gama 9, a gente vai bater aqui. Antes da gente fazer o exercício que eu acabei de ensinar vocês, fecha um pouquinho o olho e pensa nessa situação que te deixou com raiva. E internaliza uma conversa sobre essa raiva. O gatilho dela é só nessa situação mesmo? Ou já tem outras situações de muito tempo que me faz sentir a mesma coisa, a mesma raiva? Teve outras situações com pessoas diferentes, em lugares diferentes, que eu senti a mesma coisa? Quando que isso aconteceu? Mente inconsciente traz para mim a resposta. Muito bem, já lançamos o programa, pode abrir os olhos e vamos lá. Olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, e daqui você gira, ó. Gira, gira ao contrário. Muito bem, cantarola agora. Interrompe a cantarola e conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola novamente. Muito bem. Volta no dedo mindinho aqui, ó. Toda a raiva que sinto, que senti, agora eu deixo ir. Clavícula, toda a raiva que me incomodou, que me estressou ao longo da semana, agora eu libero, eu solto. Muito bem, pode relaxar. Respira tranquilinho e agora coloca no chat que número que está essa raiva. Qual é o número da sua raiva? Coloca aí, escreve para mim, por favor. Olha, já foi para 3. Já foi para 1 da Cris. Olha que beleza, gente. Então caiu a raiva. O que que isso transmite para nós? Como eu fiz um exercício de raiva momentânea e baixou o número, significa que a raiva é momentânea. Mas agora a gente precisa saber se é só momentânea, ok? Então vamos fazer mais uma vez essa rodada e tem que chegar no zero. Você precisa prestar atenção de novo depois que a gente fizer essa rodada, prestar atenção de novo lá na situação, olhar com profundeza mesmo, com profundidade, especular toda a situação para ver se mexe com você ainda, se tem algum resquício de raiva. Se não tiver, é porque zerou. Se tiver, é porque não zerou. Aí a gente precisa trabalhar algo mais profundo e eu vou explicar a vocês por quê. Ok? Então vamos lá de novo aqui, ó. Dedo mindinho. Estimula o dedinho aí. Estou removendo todos os bloqueios para superar essa raiva que senti ao longo da semana. Clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para superar toda essa raiva.
Gama 9, pensa nessa raiva e faz só a pergunta: essa raiva é só agora ou eu trago ela há mais tempo? Pode abrir os olhos, olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, gira para um lado, gira ao contrário e cantarola. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola. De novo, dedo mindinho. Solto agora toda essa raiva. Clavícula. Deixo ir e removo de mim toda essa raiva. Tudo bem, pode relaxar. Respira. Coloca aí no chat. Zerou ou tem algum número ainda? Zero, olha que beleza. Vasculhou tudo lá, Rosângela, e não tem mais ressentimento nenhum, raiva nenhuma. É isso? Sim, muito bem. Agora, se for possível também, já que no seu caso zerou, ahn, quando você olha para essa mesma situação que estava 9 no começo, de raiva, e agora está zero, como é que você olha? O que que você sente? O que que você aprende? Como é que você vê essa situação, essa mesma situação agora? Antes você olhava com raiva e agora você está olhando de que forma? Pode colocar no chat aí, tranquilo. De uma forma leve, muito bem. Consegue colocar algum sentimento específico ou especificar algum sentimento? Amor, paz, tranquilidade, segurança, razão, aprendizado, enfim, alguma sensação aí, você consegue colocar? A Cris falou que tá mais tranquila, mas zerou, Cris? Seu caso zerou também? Paz, tranquilidade e aprendizado. Maravilha. Acho que sim, kkk. Ok. Então vamos lá. Por que que eu fiz essas perguntas aqui? Você olhar para um lugar que você vê de uma forma e agora, depois que você faz o exercício, você vê de outra. Porque toda e qualquer situação que eu e você passa na vida adulta é para nos desenvolver. Em outras palavras, é como se fosse para a gente criar casca para avançar para o próximo ciclo da vida. Porque a nossa vida, a vida do ser humano, ela tem a sua elevação, a sua evolução em ciclos. Porque nós somos cíclicos. Nós temos momento de acordar, momento de dormir, momento de se alimentar, momento de detoxificar ou liberar o que é o lixo do que nós comemos e bebemos. Ciclos. A mulher tem mais ciclos do que o homem, mas todos nós somos cíclicos. Para a nossa evolução de vida também é ciclos. Só que, à medida que a gente vive situações e às vezes ou muitas delas indesejáveis, e não aprende a lição que tem que aprender daquilo ali, é como se a gente dissesse para o nosso organismo, para a nossa mente inconsciente, que não estamos preparados para o próximo ciclo da vida. Aí o que que nós vamos ter que fazer? Dar mais uma volta. Entende? E aí, automaticamente, aquela situação que é ruim, ela vai se repetir e muitas vezes com a tendência de ser um pouquinho pior.
Então, o interessante seria para mim e para você, toda vez que nós passamos por situações desafiadoras, especialmente perceber a lição que aquela situação queria trazer para nós. Como, por exemplo, ó, a situação aqui era de raiva. Que raiva? Grau 9, coisa que perturbou muito. A gente limpou esse campo de raiva que impede da gente ver paz, tranquilidade e aprendizado. Mas depois que a gente limpa, que aparece a paz, a tranquilidade e o aprendizado, a pergunta é: quando que nós vamos passar por essa situação novamente? Jamais, porque nós aprendemos o que precisamos fazer para que aquilo seja evitado ou a gente não dê atenção mais, porque a gente superou, entende? Aí é onde entra o campo vibracional, de conectar, lei da atração, algo do gênero, enfim, tem várias linguagens para isso. Quando a carapuça não nos serve, a gente nem percebe que ela foi lançada. Concorda? Já viu essa frase? Alguém fala alguma coisa e alguém do outro lado se incomoda e essa pessoa fala: Ah, se a carapuça lhe serviu, o problema é seu. E por que só eu me afetei? Porque só eu que estava conectado com aquilo, frequenciando com aquilo. As outras pessoas não, elas estão em outro nível, né? E toda vez que a gente aprende com os desafios, com as situações que nos perturbam, que nos tiram a paz, aí a gente sobe o nível, a gente não se conecta mais com aquilo. Só que tem situações que a gente está conectado desde a infância. E tem situações que a gente está conectado antes mesmo da gente vir ao mundo, porque a gente veio trazendo os fardos, os pesos de nossos ancestrais, de nossos pais. O que que meu pai sentiu na hora de jogar a sementinha lá pelo sêmen? O que que minha mãe sentiu na hora de fazer esse ventre produzir-nos? E aí a gente vai sobrecarregando a nossa vida, a nossa história com isso daí. Quando que a gente solta? Quando a gente aprende com as lições e os desafios da vida. Agora nós vamos fazer uma rodada mais complexa e essa vai fazer conexão com outros sentimentos de tristeza, de raiva, de rejeição. Por quê? Porque a raiva, ela mexe, vamos colocar nessa expressão, tá? Com todo o sistema digestivo e com todo o sistema de secretação. O nosso sistema de lixeiro, vamos colocar assim, que dispersa os lixos e as toxinas. Como assim, Enio? Por exemplo, ó, a raiva, ela tá, eu falei que estava ligada com o sistema digestivo. E onde começa o sistema digestivo? Na boca. Então, por que na boca? Porque é mastigando que a gente começa a fazer a digestão do alimento. Mas tem situações emocionais que deixam a gente com raiva que a gente não consegue mastigar, digerir. É a história de engolir sapo. Aí esse carinha ele vai descer inteiro aqui, ó. Chega a dar um nó na garganta. E aí a primeira glândula a ser afetada, tireoide, porque você engoliu algo que indesejável e não teve condições ou coragem ou disposição ou treinamento ou capacidade de botar para fora de novo. Então quando ele descer aqui, ó, esse indesejável, esse sapo que você engoliu, que te deixou irritado, nervoso, ele já vai drenar a energia da sua tireoide, já vai te trazer um problema metabólico, já vai te drenar a energia, porque a tireoide está totalmente relacionada com isso, mas também está aí, ó, passando no canal digestivo. Depois disso, vai encontrar o seu estômago. O que, que o estômago faz de forma literal? Ele é como se fosse um. Já viu o pedreiro trabalhando com a bitoneira, quando joga lá os elementos e ela sai misturando tudo? O estômago é basicamente isso. Você comeu, o alimento já era para chegar bem mastigadinho aqui, ele ia misturar para fazer a absorção de algumas coisas, mas vai também jogar o ácido clorídrico para dissolver muitas coisas, para quebrar as partículas, para o seu intestino ter mais capacidade de absorver posteriormente. Mas se você engole um sapo inteiro, aí vai dar muito mais trabalho, muito mais tempo para esse estômago processar isso daí. Isso significa que você está remoendo aquela sensação que te deixou nervoso e irritado. Por isso que algumas pessoas, mais antigamente, depois que inventaram os bloqueadores, que não resolvem mais
atenua o problema da pessoa, pelo menos de forma imediata, né? Passou a existir, as pessoas diminuíram os problemas. Mas antigamente, quando, por exemplo, não era tão utilizados os prazóis da vida aí, muitos dos bancários, empresários, pessoas que eram muito estressadas, tinham úlceras, por exemplo, problema no estômago. Não era assim? Gastrite nervosa, e enfim, esofasite, tinha tudo isso daí. Mas agora tem os bloqueadores, que não resolvem seu problema, mas algumas pessoas não querem saber de resolver, quer saber apenas de esquecer, desligar. E aí usa isso daí, ok? Mas você vê a relação que te irrita, tem que ser processada essa irritação. A depender da forma que ela desceu, vai demorar mais tempo. É por isso que nós temos a tendência de ficar remoendo algo que nos deixou irritado. Ah, mas por que que eu não fiz assim? Ai, na próxima vez eu vou fazer assim. Eu devia ter feito dessa forma. Alguém já fez isso alguma vez? Fala aí, sim ou não? Se não quiser digitar sim ou não, dá só um sorrisinho aí que eu imagino que isso esteja acontecendo na sua casa. O próximo ponto que vai passar esse sapo que foi mal digerido, o intestino grosso. Não vou nem falar do intestino delgado, porque o delgado, muitas vezes, né? O delgado seria para absorver, mas como o negócio está inteiro, não tem como absorver. Então, agora, como ele se tornou uma toxina, um problema, ele tinha que ser liberado. E quem faz isso? O intestino grosso. E a gente vai usar ele daqui a pouco no estímulo do TFT. Mas eu estou adiantando para vocês. O intestino grosso é um veículo de expressão. Era para liberar as toxinas. Tanto é que pessoas que têm o intestino preso, normalmente ela é chamada por um nome comum aos nossos ouvidos. E as pessoas dizem assim, ó, fulano está enfesado. Não é assim? O que é uma pessoa enfesada? Irritada, que já não tem mais pavio. E realmente, literalmente, é isso que está acontecendo nela. O intestino está preso, está acumulando toxinas, e essa pessoa começa a realmente ficar irritada de dentro para fora. Mas e por que que ela não consegue jogar fora essas toxinas? Porque ela engoliu um sapo. É difícil mesmo, entende? Mas ainda não para por aí. Outras coisas que vão ser alteradas no seu organismo, fígado, e a gente não vai falar dele nesse momento, porque a gente sempre fala muito de fígado, mas vamos falar da parte líquida, rins e bexiga. Falando do rim, o rim é responsável por filtrar o sangue. Por dia, um rim saudável filtra em torno de 1.500 litros de sangue. É bastante trabalho para ele, né? Então, todo líquido ou toxina que tem no sangue, ele pega para ele e joga no lixo. Era para ele fazer isso. Porém, quando você está com raiva ou com sensações parecidas, ou você traz isso na sua genética, esse rim tem a tendência de ter a energia drenada, porque ele fica muito tempo puxando toxina do sangue, das suas sensações, e automaticamente ele vai perdendo um tanto da capacidade dele. E é por isso que muitas pessoas que passam por muito estresse, ficam muito tempo raivosas, né? Sentem muita raiva, em muitos momentos ou em um período longo da vida dela, vai ficar sem energia. Quando chegar o final de semana, por exemplo, que a família estiver pronta para querer passear, para dar uma volta, ah, não, eu quero ficar em casa. A pessoa fica até antissocial, porque não tem mais energia. Foi drenada. Esse rim está saturado. E aí, algumas pessoas às vezes vai fazer os exames e percebe que ou os dois rins perderam sua capacidade, ou às vezes é o esquerdo, ou às vezes é o direito. Mas se os dois rins fazem parte do mesmo corpo, por que um perde mais a potência do que o outro? Porque o lado esquerdo do rim, ou o rim esquerdo, ele está relacionado com a explosão. Pessoas que, por exemplo, rebatem a raiva, grita quando estão com raiva, põem para fora, usa muito a energia do rim esquerdo, ele tem essa capacidade. Aí automaticamente essa energia vai indo embora, vai sendo drenada. Aí é na hora que vai fazer o exame, esse rim esquerdo está funcionando menos do que o direito. E tem pessoas que já é mais passiva, que ouve mais
embora ela está ouvindo algo que ela não gosta, mas ela tem essa característica de doar os ouvidos à torta e à direita para tudo e qualquer pessoa e ouvir qualquer coisa. Aí vai chegar um tempo também que esse lado direito ou esse rim esquerdo vai ser super saturado, sobrecarregado, de ficar ouvindo tanta mazela, tanta coisinha, enfim, coisa que mexe com a gente, mas a gente não tem coragem de se posicionar. Aí ele vai ficar sobrecarregado e vai ser drenada a energia dele, e ele vai perder a funcionalidade. O problema é que quando esses problemas acontecem no rim, o rim é um das glândulas ou órgãos que ele já vem com a bateria de prazo de vida, que nem um celular que a gente compra. Não tem aparelhos que o fabricante fala, ó, isso aqui vai durar 5 anos. Aí quando chega em 5 anos você tem que trocar. Só que no rim a gente não consegue, até consegue, mas uma vez que você perde a carga do rim, aí só substituindo mesmo. Ele não regenera. O que acontece é que algumas pessoas, mesmo que perderam a carga, tiveram a expansão de consciência, tiveram acesso a informações e perceberam que precisava mudar o comportamento. E aí, quando a pessoa muda o comportamento, embora esse rim esteja com a mesma carga lá baixa, só 40%, 60%, os outros órgãos, todo o corpo vai ajudá-lo, entendeu? E o nosso comportamento novo também vai ajudar, porque a gente vai começar a deixar de ter contato com coisa ruim no que diz respeito a líquidos, não vai tomar refri, não vai comer açúcar, não vai tomar leite, não vai tomar um monte de coisa que faz mal. O café, café não falo generalizado, tá? Mas a maioria dos cafés, especialmente que são industrializados, é só toxina. Então, à medida que a gente expande a consciência e muda o comportamento, automaticamente a gente alivia para o rim. Então, ele consegue fazer o que tem que ser feito com apenas 40%, 60%. Ok? E por fim, a gente fala da bexiga, que a bexiga é a bolsa que fica guardando as informações do rim. Então, se o rim está só drenando coisa ruim, só toxina do sangue, o que ele vai armazenar dele? Líquido ruim. E quando fala de líquido do corpo, está falando de águas profundas. Tem até um princípio bíblico que fala isso, né? Que o homem de discernimento consegue remover águas profundas de uma pessoa. Não é assim? Fala assim, o pensamento dos homens são como águas profundas, mas o homem de discernimento as puxa para fora. Então essas águas profundas são pensamentos antigos, são histórias antigas, são sensações antigas que você herdou ou desenvolveu lá na formação da pré-consciência, né? Ou da mente inconsciente. E aí, automaticamente, essa bexiga vai ficar cheia disso daí. Hoje, a gente chama essa bexiga cheia dessas toxinas, desse líquido, dessas águas profundas intoxicadas, de mágoa. E se você pegar ao pé da letra a expressão, até mesmo segundo a direção do pensamento da medicina tradicional chinesa, a palavra já diz tudo. Má água, ou água ruim. É isso que acumula na bexiga. Por isso que a gente precisa fazer um tratamento para limpar, e aí o TFT ajuda nesse respeito. Só ler aqui. Isso aconteceu com meu irmão, perdeu 50% de um e o outro só funciona um quarto. Ele está fazendo diálise. Pois é, tem que mudar o comportamento? Tem, mas tem muitas coisas mais profundas, águas profundas, tem toda uma história aí. Como é que foi a relação com o papai e mamãe, a interpretação que ele teve, né? É toda uma história aí. Porém, não existe nada sem possibilidade de solução. Não existe. Quem coloca os limites somos nós, com as nossas crenças limitantes, por incrível que pareça. Porque a gente percebe isso na íntegra, na prática. Tem pessoas que se recuperam de coisas que outros diziam que era impossível. Mas por que ele conseguiu? Por que eu não consigo? Vai depender do grau de consciência que nós temos. Então, voltando à bexiga aí, ó. Ela encheu de má água ou de mágoas. O que acontece na má água, na água ruim? Aparece lá chikungunya, dengue, zika vírus, não é assim? A água ruim, a água má só produz o que é mal. O que a gente precisa fazer? Liberar.
Porque essa água má, ela só se tornou mal porque ela ficou parada. Albert Einstein falou isso em algum momento, porque ele também ouviu de outras pessoas, né? Hipócrates também falava isso, que um banho que um homem, um ser humano, uma mulher toma no rio tem que ser bem aproveitado, porque vai ser único aquele banho. Como assim? O rio vai mudar de lugar? Não, mas a água do rio muda. Quando você for tomar o banho no dia seguinte, já é outra água, porque a água foi embora. Por isso que o rio mantém-se purificado, limpo, faz tão bem para a gente, cristalino, produz tanta vida, tem todo um ecossistema lá. E o homem que tomou banho naquela água também, no dia seguinte ele já é outro, porque a gente tem mutação de tecidos. Então, se o nosso organismo foi feito dessa forma para todo dia ser renovado, para liberar as coisas antigas, por que que eu e você vai ficar segurando? Ressentimento, chateações, mágoas. Faz sentido? Nenhum. Mas isso é nossa mente consciente raciocinando. Mesmo sabendo disso, por que eu continuo guardando? Porque tem bloqueios emocionais na mente inconsciente. É mais embaixo. Entende? Então, se você tem raivas de águas profundas ou de programações lá do seu início, esse gatilho vai resolver. Mas daqui a pouco ele vai ser acionado de outras formas. Essa raiva que vocês descreveram aqui hoje foi única? A situação que te levou a ficar com raiva, o comportamento que te levou a ficar com raiva foi único? Ou se você refletir de forma honesta, franca, você percebe que em outros lugares, com outras pessoas, em outras situações, em outros momentos, o comportamento foi igual e me deixou raivoso da mesma forma. Já refletiu sobre isso? Se sim, me diz aí. A raiva que eu senti foi única ou eu tenho a impressão de que esse gatilho já foi apertado em outros lugares? Isso faz parte do exercício, gente, para a gente saber se é no momento ou se a gente traz ela de mais tempo. Digita aí no chat, por favor. Não, foi única. Ótimo. Já foi apertado em outros lugares. Perfeito. Obrigado, gente, pela participação. Então vamos lá, sabendo disso, agora a gente vai pegar o passo a passo. Não, foi a primeira vez que te. Perfeito, ótimo. Agora a gente vai pegar o passo a passo aqui de um tapping para a gente limpar mais profundamente a situação e aí nós vamos nos perceber como que nós nos sentimos. Tá ok? Faça antes disso uma meditação sobre seu estado emocional, sentimental desse momento. Como que você se sente? Se fosse colocar de 0 a 10, eu sou uma pessoa satisfeita com minha vida. De 0 a 10, qual que é o número que aparece? E se eu não sou 10, o que está faltando para eu ser feliz? Para eu ficar satisfeita, plenamente satisfeita? Aí você mesmo, você não precisa colocar no chat aqui não, tá? Faça aí na sua casa, coloca um número, e se não for 10, coloca também o que que precisa, do seu ponto de vista, acontecer para você ser realmente ou plenamente satisfeita. Faça esse exercício, coloca aí. E assim que estiver pronto, responder essa pergunta, escreverem aí nos papéis na sua casa, coloca aí no chat, estou pronto, ou estou pronta. Maravilha. Todos prontos? Todos prontos, sim ou não? Coloca aí, sim ou não? Pronto.
Sim ou não? Sim, sim, maravilha, vamos lá. Então agora a gente vai fazer exercício para limpar não só a raiva, mas outros sentimentos entrincheirados, tá ok? E a partir disso, após esse exercício que a gente vai fazer agora, você percebe se eleva esse grau de sensação de bem-estar e se também você consegue perceber o que falta para você realmente ter essa satisfação plena e se também você se aproximou ou agora sabe como fazer para se aproximar dela, ok? Então relaxa aí na sua posição ereta, respira, puxando pelo nariz, soltando pela boca devagar. Muito bem. Mais uma vez. Então a gente vai começar aqui, ó, no início da sobrancelha, tá? Batidinhas de leve. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui que é agradável. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o áudio aí? Tá bom o meu áudio? Sim, perfeito. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui no início da sobrancelha. Batidinhas de leve. Estou removendo. Repete aí para vocês. Estou removendo todos os bloqueios para superar toda mágoa. Baixo do olho. Estou removendo todos os bloqueios para superar toda a raiva que senti e remoí. Baixo aqui da axila, tá? Estou removendo todos os bloqueios para superar os modos de defesa que desenvolvi para manifestar a raiva que senti. E esses modos de defesa, vocês veem à mente de vocês o que vocês costumam fazer ou fizeram, tá? Alguns gritam, alguns ouvem calado, alguns somem, alguns têm vontade de fugir, enfim. Tudo isso é mecanismo de defesa. E a gente está desbloqueando agora. Clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo que senti e sinto relacionado à raiva. Então, existem situações de raiva e a gente sente medo. Medo de desagradar, medo de perder, medo do abandono. Vários medos estão por trás da raiva. E agora a gente está soltando, desbloqueando eles. Dedo mindinho.
Estou removendo todos os bloqueios para superar toda a frustração, toda a dor de amor e de decepção. Clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para superar todos os medos. Indicador. Estou removendo todos os bloqueios para liberar toda raiva, toda tristeza, toda dor, toda mágoa, toda sensação de injustiça, tudo relacionado à raiva. Clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para soltar, para liberar toda a raiva. Bem, e agora vamos para o ponto gama 9. De novo aquele ponto. Antes da gente fazer o exercício, vamos fechar os olhos e vamos refletir numa história. Eu vou conduzir vocês, tá? Respirem, estimulem o ponto. E digam para vocês mesmos: agora, a partir de agora, reconhecendo minha fragilidade, meus anseios, meus temores, que muitos deles também, na verdade, não são meus, foram herdados, foram trazidos até mim, mas que inconscientemente eu os adotei. Sentimentos de raiva que muitas vezes eu senti, de tristeza que muitas vezes eu manifestei, de medo que muitas vezes persistem em existir até hoje, de receio, ressentimento e mágoa que muitas vezes me faz remoer. Todos esses sentimentos, agora, a partir de agora, me permito liberar. E escolho, a partir de agora, toda vez que sentir algum desses, me predispor a refletir sobre eles, a entender e pesquisar a origem, a raiz deles, para que assim eu possa perdoar, soltar, deixar ir, pois eu quero apenas o que é meu, segundo as escolhas que faço e que farei daqui para frente. Agora eu solto toda e qualquer sensação, sentimento e carga negativa que foi depositado em mim e que tem sido entrincheirada desde a minha infância, desde a formação da minha mente inconsciente. Agora eu libero, deixo ir. Respira. Continua estimulando o ponto. Abre o olho para baixo para um lado, para baixo para o outro. Gira para um lado, gira ao contrário. Cantarola. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola. Bem, volta aqui na sobrancelha. Liberando toda a mágoa. Liberando toda a mágoa que senti. Desde os tempos de outrora. Agora embaixo do olho. Soltando toda a raiva. Todo o ressentimento. Tudo que remoí muitas vezes e que tinha tendência de continuar remoendo. Libero agora as recentes, mas também as de tempos de outrora. Baixo da axila. Deixo ir agora e desarmo todo o mecanismo de defesa. Seja ele
a gritaria, a devolução da carga negativa que chega até mim, seja ele a passividade, associada ao medo de perda, de desaprovação e de rejeição. Desarmo agora esse mecanismo de defesa. Clavícula. Libero agora, deixo ir, desmonto todo mecanismo de medo, independente do que seja. Todo medo eu libero, independente do que seja. Medo de agredir, medo de ser rejeitado, medo da perda, medo da solidão, medo das consequências. Deixo tudo agora, libero tudo agora. Todo medo que me fez mal, que herdei, deixo ir agora. Mínimo. Solto, libero toda dor de amor, toda tristeza, toda frustração. Deixo ir agora. Toda decepção que acreditei que as pessoas tinham obrigação de me satisfazer. Liberto todas elas. Deixo ir agora. Clavícula, soltando todos os dedos, limpando todos os dedos. Dedo indicador, soltando, liberando tudo que estava preso, que acumulou toxina, que me fez sentir enfesado. Deixo o fluxo seguir. Libero todo o lixo, toda a toxina, todo o ressentimento, todo o receio, toda a mágoa, tudo que estava entrincheirado e guardado em mim. Tudo que era tóxico, libero agora. Deixo ir. Clavícula, liberando todos os medos associados a tudo isso. Agora, relaxa. Agora coloca no chat como é que você está se sentindo, que reflexão que teve. Se você quiser aparecer para todos e falar, fique à vontade. Só abrir a câmera, levantar a mãozinha para eu ver o áudio para você também. Vamos ver aqui que os comentários apareceram no chat. Estou me sentindo tão bem, leve, isso é tão romântico. Tudo bem, obrigado aqui. Ó. Quem mais? Vontade de chorar é normal? Lógico. Olha que ponto interessante que foi mencionado aqui pela Cris. Por que vontade de chorar? Nós temos no nosso organismo vários meios para liberar toxinas, detoxificar o corpo. Quando nós respiramos e soltamos o ar, nós, na verdade, liberamos toxinas. É a principal maneira da gente liberar toxinas. A gente libera o gás carbônico. Tem quem goste. As plantas, por exemplo, se alimentam disso. Foi projeto do Criador. Mas preso na gente não é bom. Então, pulmão, uma maneira de detoxificar. Outras maneiras, a gente falou do intestino, a gente falou dos rins e da bexiga, que aí a gente urina, né? Mas também as lágrimas, os poros, são maneiras de liberar toxina. Então, quando a gente tem especialmente tristeza entrincheirada na gente, guardada, quando a gente estimula os pontos corretos de meridianos, independente de quanto tempo esteja essa tristeza entrincheirada, a gente vai soltar. Por isso a vontade do choro. Não sei se você vai concordar comigo ou não, mas toda vez que a gente chora de forma espontânea, especialmente após um exercício como esse, está relacionado a tristezas antigas, a frustrações, a decepções. E isso é um ponto que a gente precisa refletir sobre. Lembra que ao longo do exercício a gente colocou esse exercício
Toda vez que eu sentia essas sensações de carga baixa, de carga negativa, me comprometo agora a refletir sobre elas. E a respeito de tristeza, por que que a gente fica triste? Normalmente está associada com decepção. E por que que a gente se decepciona com as pessoas? Porque a gente talvez, ou muito provavelmente, esteja atribuindo a ela mais do que ela pode ou tem obrigação de nos dar. Lembra que o Criador, quando fez você e eu, ele também nos deu livre-arbítrio? Só que em algum momento a gente começa a acreditar que a pessoa tem que usar o livre-arbítrio dela para satisfazer a minha necessidade. E isso é um engano. A gente vai se frustrar, entende? A gente vai se decepcionar. Mas essa decepção, na verdade, foi interpretação nossa. Não é o problema, né, com a pessoa. Entende? E às vezes a gente faz isso a longas datas. Por exemplo, ó, a gente pode, se a gente sofreu na criação que nós tivemos, de papai e de mamãe, nesse momento a gente tem duas escolhas para fazer hoje na vida adulta: ficar remoendo e lastimando, e aí automaticamente, inconscientemente, a gente é direcionado por um padrão de vítima, e vítima não evolui, não progride, e fica culpando e julgando lá nossos pais, ah, é porque eles não fizeram. A gente tem essa opção de fazer isso, jogar a culpa neles. Ou a gente tem a segunda possibilidade, reconhecer que eles não tinham instrução suficiente para me educar, mas que o que eles me deram foi o suficiente para eu evoluir e ser a pessoa que eu sou. E se não fosse da forma que eles nos entregaram, talvez a gente não tivesse a possibilidade de estar em um ambiente para evoluir. Então, que escolha que a gente vai fazer? Entende? Porque saibam disso. Consciente ou inconscientemente, o que os nossos pais nos deram era o melhor ou o máximo que eles podiam dar, mesmo que isso sejam coisas e situações ruins. Porém, foi dado a você também a oportunidade, diante daquela situação, evoluir. Aí fica na sua mão escolher isso. Por mais desafiador que seja, porque infelizmente alguns pais fazem coisas que são realmente repugnantes e detestáveis. Mas você foi posta diante dessa situação porque você tem capacidade de superar. Lembra que também existe um princípio bíblico, não sei se todos aqui estão familiarizados com a Bíblia, mas existe um princípio bíblico que fala assim, ó, que Deus permite apenas o que nós somos capacitados em suportar. Então, se a gente for exposto àquela situação, é porque o Criador de tudo, o Todo-Poderoso, sabia que eu e você tinha capacidade de superar ou aguentar aquilo. E isso nos faz muito melhor, quando a gente consegue ver dessa forma as coisas. Então, toda vez que a gente raciocina sobre uma sensação, a gente tem que chegar em conclusões. E se a conclusão é chorar, é dar um grito para soltar aquilo lá, enfim, não sei, é fazer alguma situação que não interfira na liberdade do outro, né? Tá tudo bem, deixa acontecer. Você não precisa ficar preocupado com o que outros vão dizer, se vão te julgar ou não. É o seu corpo dando um comando, deixa fluir, ok? Então tá tudo bem. Se tiver que chorar, de soluçar, põe tudo para fora, deixa sair. O que mais aqui? Sensação boa, relaxante. Sim, toda vez que a gente faz os exercícios de liberação de tensões do sistema nervoso, a parte elétrica, é como se realmente a gente distensionasse. Sabe aquele músculo que estava todo atrofiado, cheio de tensões? Agora você relaxou. Alguns de nós, tanto é que essa noite de sono para vocês vai ser fantástica. Por quê? Porque a gente vai acumulando tensões e em algum momento fica tão tensionado, tem tanta coisa processando aqui, que o corpo não permite nem a gente dormir, porque tem muita coisa para processar. E quando a gente está dormindo, ele não está processando mais, ele está no máximo só colocando os arquivos nos seus devidos lugares, fazendo a faxina no ambiente e nos regenerando para o dia seguinte. Mas a depender do nível de tensão que nós temos, isso não é permitido acontecer. Mas hoje, essa noite vai acontecer, a noite de vocês vai ser maravilhosa.
Calma 100%, olha que delícia. Eu também senti vontade de chorar. Então chorem, gente, vocês merecem. Fiquem à vontade com isso, tá? Eu vou posteriormente colocar essa live aqui lá no YouTube, vocês vão poder ter acesso a ela sempre que vocês quiserem e desejarem. Mas o ponto em questão é esse. Eu trouxe hoje para vocês a reflexão de que o que eu sinto hoje, tristeza, raiva, enfim, depois a gente vai trabalhar outras sensações específicas, mas a gente falou da raiva. A raiva que eu estou sentindo hoje é reflexo da minha vida atual ou eu estou colhendo frutos do que foi plantado muito tempo antes? Como é que eu sei disso? Toda vez que eu sinto, eu preciso parar e refletir. Essa situação aconteceu só agora ou é apenas um gatilho acionado de outras muitas situações parecidas? Se for, aí você tem que focar naquilo, não nesse momento, ok? Esses exercícios que eu passei para vocês, vai ajudar muito nesse respeito. E eu desejo do fundo do coração que vocês tirem pleno proveito. Na próxima sexta, a gente vai escolher um outro sentimento e vamos fazer isso de novo. E depois de novo, de novo, de novo. Alguns de vocês vão passar o ano de 2025 inteiro com a gente na comunidade ST, Sincronia Terapêutica. Nós vamos ensinar essas técnicas para vocês, boa parte delas, da parte mais prática. Tem coisa que é muito profunda, que só seria possível absorver tudo em um curso universitário de alguns anos. Mas tem coisas que dá para ser transmitido mais rapidamente e com resultado maravilhoso, assim como uma live como essa. E isso a gente vai passar para vocês, ok? Então nós vamos ter momentos para aprender as técnicas, mas também momentos para refletir sobre elas e momentos para praticá-las e momentos para tirar dúvidas sobre elas, ter compreensão, ok? E garantimos a vocês que vai ser isso que vocês vão obter em 2025. Plenitude, saúde, bem-estar, mente lúcida, expansão de consciência, ok? Tudo isso porque vocês já estão na comunidade. Os que estão, os que não estão ainda há tempo, entre em contato com a gente.